muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Tudo de Bom para você, que alegria ter você aqui conosco. Hoje é o dia do nosso Trocando Ideias e nosso programa hoje está muito especial, porque nós vamos falar de uma paixão nacional, que é o futebol, e vamos falar de um esporte também que é elitizado, mas que no fundo os brasileiros amam e sonham em se profissionalizar, que é o tênis. Mas por que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque esta semana é a semana do esportista. E nós temos uma população brasileira que anseia por fazer sucesso no esporte. Mas você vai entender que os desafios, eles se estendem para muito longe das quadras e também das quadras de tênis e também dos campos de futebol, porque eles alcançam as famílias, alcançam esposas, filhos, parentes, porque quando você decide se tornar um jogador profissional ou um esportista, seja qual for a área que você decidir, você que já é ou que está nesse caminho, sabe que depende da tua preparação, mas depende muito daquele de apoio que você tem na sua casa. Então você vai aprender um pouquinho mais do que significam esses desafios e da importância de você manter a saúde mental para conseguir continuar apoiando as pessoas que você ama para realizarem o sonho e para você mesmo não se deixar levar e desistir no meio do caminho. Para você ter uma ideia, quando nós falamos do tênis especificamente, pelo menos metade das pessoas que começam a treinar e que se profissionalizam não ficam mais de 2 anos. Porque a dificuldade é muito grande, o gasto é muito grande e elas desistem da profissão. Desistem muitas vezes pela falta de recursos, mas também por este desejo que vai minando por conta das dificuldades. E se tem uma palavra que não pode existir no teu vocabulário, é a desistência. Porque ela te frustra. A frustração, ela causa também a depressão, porque você vai começando a ficar cada vez mais chateado porque não realiza o teu sonho. E quando nós falamos de realização dos sonhos, não é só dinheiro, não. Porque muitas vezes você pode arrumar um emprego que seu salário é muito grande e você mesmo assim tem um sonho que você não realizou. Então nós vamos falar sobre o sonho dos esportistas, da realização deles no nosso programa de hoje. Antes quero mandar um beijo para a dona Cleusa da Sodier, que mandou os bolos deliciosos para a gente hoje, para os nossos convidados. Hoje tem cenoura com Nutella, que a gente ama, tem bolo de abacaxi também, com leite ninho, uma delícia. A gente fazendo propaganda para esse povo, né? Vai fazer o quê? Você tem que usar esses mesmos, são os originais, a Sodier não usa outros. Então um beijo para todos eles que nos acompanham aqui, um beijo para a dona Cleusa e para a tia Cris, que montou essa mesa linda, tia Cris, da Cris Delivery, que você pode fazer a tua encomenda com ela. Lá no Instagram dela tem todas as informações para você ligar para ela e fazer a tua encomenda. Todos os tipos de salgados que você pode imaginar ela faz doces também. Mas os salgados que ela faz são um sucesso, as mini pizzas, então estão todas disponíveis para você fazer a tua encomenda para as tuas festas ou para a tua casa mesmo. Uma delícia, você recebe aí na tua casa porque ela faz entrega também aqui na Grande São Paulo, certo? Também quero falar para você da Marcha para Jesus, porque dia 21 de março nós temos a nossa marcha em Francisco Morato, mas no dia 4 de junho você já sabe, né? A maior Marcha para Jesus de todos os tempos vai acontecer aqui em São Paulo. Você vai ver agora um pouquinho das atrações que nós vamos ter nesse dia tão especial. Pode rodar. Marcha para Jesus 2026 é dia 4 de junho e as atrações já estão confirmadas. Renascer Praise, Thales Roberto, Aline Barros, Então eu direi. Juliane Souza, Momento. Gabriela Rocha, Apega fogo e não se consumir. Tom Carpe, O leão está rugindo. André e Felipe, Anderson Freire, Que reflete a imagem do Senhor. Eli Soares, Marcelo Marques, Mas não encontrei o que tenho agora. Jefferson e Suelen, Mas a igreja
e muito mais. Os maiores nomes do gospel nacional reunidos na maior Marcha para Jesus de todos os tempos. Marcha para Jesus em São Paulo. É dia 4 de junho. Imperdível! Imperdível mesmo, você está super convidado. Você também pode escrever a sua caravana. Faça a inscrição pelo marchaprajesus.com.br e ali também você tem todas as informações sobre o trajeto, melhor horário para você chegar. Você pode também adquirir já a sua camiseta. As camisetas já estão disponíveis no gospelbay.com.br. Não deixe de estar conosco neste dia tão especial. marchaprajesus.com.br. Tá aí a camiseta linda que você pode adquirir lá no gospelbay.com.br, também lá no Instagram do Gospel Bay, você tem todas as informações para adquiri-la também pelo WhatsApp e com todas as facilidades você recebe aí na sua casa, certo? Depois do intervalo nós voltamos, daí sim vou te apresentar os nossos convidados e nós vamos falar com você que não pode perder a esperança para realizar o sonho de ser um esportista neste que é o país do esporte. A gente já volta. Estamos de volta e hoje estamos falando, por conta da Semana do Esportista, do desejo de muitos brasileiros de se tornar um esportista profissional. Vamos falar um pouquinho em números. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, nós temos pelo menos 19 mil jogadores profissionais, falando da categoria masculina, jogando futebol no nosso país. Dessa turma toda, nós temos um número muito pequeno que realmente consegue se destacar. Apenas entre 20 a 30 pessoas ganham mais de R$500 mil, que obviamente é o salário dos sonhos. Nós temos uma grande parte que ganha um salário mínimo, que é a realidade da maioria. Nós temos pelo menos 47% dos brasileiros que acreditam que poderiam se tornar jogadores profissionais. Estamos falando do país do futebol. Nós amamos esse esporte. E muitos, desde pequeno, já apresentam esse talento. O Denis está aqui comigo, ele é pai do Davi, que hoje tem 15 anos de idade, está jogando no Palmeiras. É uma exceção à regra. Já agora, que o Denis comentava comigo que o salário do Davi hoje chega a ser muitas vezes maior do que alguns profissionais que já estão nas categorias de ponta em alguns times menores do que o Palmeiras. Agora, essa realidade é uma caminhada que nós vamos falar com você sobre isso. É importante que você entenda estes números para você ver a dificuldade que é, mas eu não estou falando isso que é para você desanimar. É que é para você se preparar, você como familiar, porque as pessoas elas vão deixando a gente no meio do caminho quando o nosso sonho ele se torna muito fora da nossa realidade. Nós temos jogadores, e grande parte são pessoas humildes, de famílias humildes. Quando você começa a sonhar com algo que é muito distante, muito aquém daquilo que você vive no dia a dia, as pessoas vão começando a te deixar de lado, achando que você está enlouquecendo você, a família e todo mundo, e ninguém mais te apoia. E é nesse momento que você precisa encontrar forças na fé, que é o caso da família do Davi, através do Denis e da esposa dele, e em você mesmo também para continuar tentando. Quando falamos em tênis, o Paulo Camargo está aqui com a gente hoje. Paulo é jogador profissional que há 19 anos abandonou as quadras. Está voltando agora, que é uma loucura maior ainda do que a que ele já fez antigamente, que a gente já sabe, você já conhece a história do Paulo aqui. O Paulo é daqueles que não desistem, é do nosso time. A pessoa que não desiste, ela é muito mais desacreditada ainda por aqueles que estão ao redor. Porque você se torna aquele eterno sonhador. Parece que você nada te para, então que você vai passar a vida inteira tentando. E a ideia é isso mesmo. É que você passe a vida inteira tentando até você alcançar o seu objetivo. Eu sempre digo isso. Deus não vai deixar você ter um sonho que você não realize se esse sonho não prejudica ninguém e não vai prejudicar você. Se o teu sonho for para atrapalhar a vida de alguém em benefício próprio, o Senhor vai encontrar uma maneira de colocar na sua cabeça que aquilo não é para você. Mas se aquilo que você está fazendo não vai prejudicar ninguém e vai te fazer uma pessoa mais feliz, você pode ter certeza que você vai realizá-lo. Quando nós falamos em tênis, os números também são absurdos. Nós temos mais de 2,5 milhões de brasileiros que praticam tênis, que como esporte, que jogam, que fazem aulas de tênis. Paulo também é professor de tênis atualmente. Você tem assim um funil mesmo. Pelo menos a cada 2.500 tenistas, apenas um se torna profissional. Agora, desse povo todo, para você ter uma ideia, eles só conseguem ver a cor do dinheiro quando eles estão entre os 100, que existe um top 100 no mundo. E daí tem um outro, nós vamos falar sobre isso ao longo do programa, porque esse afunilamento ele é ainda maior. Por quê? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, quando você entra numa faculdade americana,
a possibilidade de você estar entre esses 100 é muito maior. Então, o que acontece, que eu falei para você no início, por que as pessoas desistem do tênis? Porque é muito caro, muito mais caro do que você manter um filho jogando futebol. O que acontece? As pessoas, quando não tem patrocínio, a maior parte desiste depois de 2 anos, porque você não tem condições. Muitos, assim como os jogadores, tem muitos jogadores de tênis que querem se profissionalizar, que trabalham em outra área para tentar se manter, e muito acontece também com os jogadores de futebol. Então, não é fácil. Olga, obrigada por você estar aqui com a gente também. Quando nós falamos em dificuldade, a gente precisa ter na cabeça da gente um preparo emocional para que as coisas aconteçam. O Denis, por exemplo, estava contando para mim, o Davi começou a dar sinais de jogar futebol com 5 anos de idade, né, Denis? Obrigada por você estar aqui, meu irmão. Alegria ter você com a gente. Obrigado pelo convite. Sei o tanto que vocês têm lutado. Amém. A gente vai mostrar algumas fotos do Denis. Tem o Denis pequenininho com o apóstolo Estevão. Perdão, tem o Davi pequenininho com o apóstolo Estevão. Eles têm buscado, através da fé, também essa força para não desistir de lutar. Ah, com certeza, Keila. Obrigado pelo convite. Obrigado, Rodrigo, pela indicação. O pessoal da Gospel aí, que a gente conhece bastante gente. É uma dificuldade tremenda para a gente, né? Mas é uma alegria, porque a gente busca no Senhor, né? A palavra diz que no mundo tereis aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque senão a gente não consegue, mas nós vencemos o mundo. Então a gente vai para cima de todas as coisas, os obstáculos, as dificuldades, porque a gente sabe que a gente pode alcançar. Os números são difíceis, mas a gente tenta buscar. Mas 10 anos atrás, porque ele tem 15, né? Tem 15. Quem foi que viu primeiro esse jeito dele para jogar? Na verdade, o Davi, com 1 ano de idade, ele começou a andar. A primeira coisa que ele fez foi chutar a bola, e a gente já viu ali que tinha Você joga bem neles? Tem alguém que joga? Eu joguei um pouco, mas na família tem bastante gente. Ah, tá. Na família tem bastante gente. E aí a gente já viu no Davi um diferencial. Com 5 anos, eu comecei a trabalhar ele em algumas coisas no futebol, aumentar o talento dele, trazer alguma coisa à tona. Então a gente começou a fazer um trabalho em casa, porque financeiramente a gente não tinha como fazer um trabalho fora. Isso com 5 anos? Com 5 anos. Então vocês em casa já vocês foram meio que treinadores dele? A gente tem uma casa lá em São Roque, tinha uma sala legal, ali eu colocava no papel os lances que eu queria, a quantidade de lances que ele precisava. Só. Então, por exemplo, no futebol, para ele dar um chapéu, uma carretilha, eu colocava lá no papel, eu quero 10. Só que para ele chegar nessas 10, ele tinha que fazer 40, 50. Então Você queria 10 certas. Eu quero 10 perfeita. Meu Deus então, do céu. Nessa lista tinha aí mais de 40, 50 lances para a gente ir trabalhando. E ele fazia? E ele fazia. O Davi, graças a Deus, ele é muito habilidoso. Então, assim, ele já nasceu com o dom. Eu fui aperfeiçoando esse dom em casa. E aí, com 6 anos, a gente colocou ele num time em Osasco, né? Num projeto social em Osasco. E aí o pessoal já ficou, como é que ele chegou? Já chegou tão bem? bem. Já chegou tão bem. Aí eu expliquei, e com 3 meses dentro desse projeto, ele foi fazer peneiras, né? No São Paulo, Portuguesa, Lausanne e Paulista, e no Palmeiras. Ele passou nas 4 e ele escolheu ficar no Lausanne e Paulista. Por Detalhe quê? importante, porque tem uma pessoa lá, tinha um treinador lá em Lausanne e Paulista, que ele era já conhecido por aperfeiçoar ainda mais um jogador de talento, né? O que era uma acontece, maneira de o que acontece. Ele ter mais conhecer um pouco mais, né? O que acontece? A formação ela é muito importante, principalmente os primeiros anos. Então eu, como pai, falei, cara, você escolhe o que você quer e depois a gente vai começar a dar os caminhos. Então ele sentiu nesse professor segurança, cuidado, e o Zé ele tem esse dom com criança. Então a gente deixou ele com o Zé pela escolha e no ano seguinte a gente foi migrando. Então ele já foi para o São Paulo, continuou com o Zé fazendo um trabalho, continuou no São Paulo, a gente foi nessa. E aí ficou no São Paulo durante 2 anos, 1 ano e 9 meses. Apareceu a oportunidade de vir para o Palmeiras, de ir para o Flamengo, Fluminense, ele teve, nós fomos para o Rio de Janeiro. Mas o que foi oferecido na época não era legal para a gente ficar financeiro e aí a gente... Não era legal, não dava nem para manter. Não dava nem para manter. E aí a gente ficou no Palmeiras, porque tá todo mundo em São Paulo, tudo muito bom. E é um também clube... tem a facilidade de você conseguir levá-lo, quer dizer, o gasto é menor, você tem que pensar nisso também. O gasto é menor, porém o gasto foi grande. O gasto é menor, mas não deixa de ter gasto. Não deixa de ter gasto. Você tem uma ideia, o Davi, ao longo desses 10 anos de carreira, o Davi já conquistou 10 títulos.
Então ele já tem se firmado como jogador mesmo. Você tem aí algumas imagens que nós estamos mostrando. Ele jogou durante muito tempo futebol de salão junto com o futebol de campo. Então isso deu também uma outra bagagem para a gente. Participou de muitos campeonatos no exterior também. Depois vou mostrar para você algumas imagens dele na Alemanha, do último jogo dele. É lindo o trabalho que o Davi tem desenvolvido. Ele é um menino muito dedicado. Então, só para você ter uma ideia, daí ele já está fazendo parte de uma estatística que é rara, porque, como eu te falei, de cada 3.000 jogadores, crianças que começam a jogar, só uma consegue se profissionalizar no nosso país, falando em jogador de futebol. Não estou nem falando de mulheres, que as mulheres ainda é mais reduzido, porque agora que está expandindo, o futebol feminino começou a expandir. Mas então você tem um universo muito grande, que nós vamos falar essa questão financeira também, já. Antes eu quero ir para o Paulo para falar um pouquinho da história do Paulo. O Paulo, ele já tem, o Paulo acabou de lançar, 2 anos atrás o Paulo lançou o livro, que foi aqui no programa, inclusive, Até Onde Você Chegaria com o Teu Sonho. É 1%. Esse livro é muito legal, porque realmente, quando você tem 1% de chance, a probabilidade de você desistir é muito grande. No tênis, é muito maior. Como eu falei para você no início, nós temos milhões de pessoas que jogam tênis não profissionalmente, mas a gente tem esse universo gigantesco aí de que a cada 2.500 apenas um se profissionaliza. Ah, Keila, mas é um número até maior do que quando se fala em jogador de futebol. É um número maior, só que o custo do tênis é muito mais alto. E o Paulo também não é de uma família abastada. Então, esse começo já foi algo difícil, né, Paulo? Verdade. A gente sabe que existe essa dificuldade até para as pessoas que você treina hoje. A gente sabe que é um esporte ainda elitizado, né? Que não é acessível para todo mundo. E o que eu percebo hoje é que mesmo nós estamos vendo cada vez mais os meninos como João Fonseca, que tem sido uma... Isso tudo vai fazendo com que as pessoas se animem para continuar lutando. Mas a gente sabe dessa dificuldade. Você acha que de quando você começou, vamos dizer, quase 25 anos atrás, você parou faz 19, uns 25 anos, para agora, você acha que piorou? Ficou ainda mais difícil? Eu acho que, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Keila. Obrigado por mais uma vez o convite do programa. Eu acredito que essa questão da... Eu vi, né, essa questão da desistência, eu vi muitos, assim, tipo 30, 40 garotos que eram verdadeiros talentos. Muitos deles eram considerados o novo Guga na época. Esse vai ser o novo Guga, aquele vai ser... Tinham dinheiro, tinham condições, tinham tudo. E eu vi todos esses garotos pararem, desistirem de jogar. Mas se tinham dinheiro, você acha que daí desiste por quê? Eu acho que a desistência é porque no juvenil eles são muito assediados quando eles são bons. Tá. E eles estão acostumados a ganhar, acostumados a serem estrelas, acostumados... É uma cultura que o brasileiro tem de que se você não é o primeiro, se você não é o melhor, você não é bom o suficiente. E eles, quando eles começam a jogar profissional, eles saem do juvenil e vão para o profissional, eles entram no outro mundo. E nesse mundo, é um mundo que se perde muito, é um mundo que você sente dor. Que é normal você que perder. Que é o normal Tá. para quem chegou lá. E aí eles sofrem muito nesse mundo e acabam desistindo porque não aguentam a pressão dos pais que estão perdendo. Antes eles ganhavam no juvenil e de repente no profissional eles estão perdendo. Eles têm uma fase de adaptação de mais ou menos 2 anos. E nesse período de adaptação, que são esses 2 anos, a maioria desiste. E nesse período de adaptação é justamente o que eu falei para você, que quem consegue se profissionalizar no tênis, de acordo com o levantamento que eu fiz, que são pesquisas estatísticas mesmo, eles não continuam. Depois de 2 anos eles desistem. Uma grande maioria por conta do dinheiro, mas você tem essa parte que é a parte emocional, que é extremamente importante. Então eu acredito que agora é muito pior. Porque você tem 20 anos atrás, nós não tínhamos o advento da bendita da internet. Hoje você tem a cobrança na internet também, que você tem que ser perfeito todo o tempo, né? Então, eu acredito que hoje a desistência, esses dados são de 2023, mas a desistência pode ser cada vez maior, mesmo você tendo dinheiro. Daí você vê o que é, né? Você tem condições, você pode fazer, né, Paulo? E se você não se estrutura emocionalmente, você se perde nessa história. Eu acho que para ser profissional, eu acho que a coisa mais difícil que tem é essa parte mental. No caso do tênis, diferente do futebol, né? Eu acredito, eu entendo, o tênis tem uma pessoa que joga, é um esporte mais caro, tem muita gente que joga desde muito cedo. Então, às vezes, os pais dão condições desde muito cedo a colocar treinadores e montar aquela estrutura. montar toda a estrutura,
Mas a pessoa, para conseguir, o jogador, né, para conseguir chegar, é muito difícil. Eu tive que aceitar perder a maior parte dos meus jogos para me tornar profissional e para viver um sonho. Então, eu acho que nem sempre viver sonho é você ser primeiro ou segundo. Às vezes, viver sonho é você fazer parte de algo grande. Então, eu acho que você tá lá, você jogar o profissional, mesmo que você não ganhe dinheiro, mesmo que você não consiga, mas você construir tua vida, aceitar as derrotas, para de repente, num determinado momento da sua vida que você está mais maduro, você tem acaba tendo um resultado melhor. Eu acho que em algum momento, quando você está vivendo o teu sonho, em algum momento você vai chegar onde você quer. Eu acho que é uma questão de tempo e as pessoas desistem muito rápido. Exatamente. Você fala 2 anos para quem jogou 10 anos. Para quando entra no profissional, desiste 2 anos depois, deveria passar mais 10 anos tentando. E não, porque já foi 10, você está muito mais perto. A maioria. Você está muito mais perto de alcançar do que você retroceder, né? E é uma média de 2 anos. Tem gente que desiste em 6 meses. Eu já treinei garotos extremamente talentosos que tinham tudo para ser profissional, que o pai falou, você tem 1 ano para virar profissional. Não é assim, virar profissional é você se entregar, isso seja em qualquer profissão, e profissional né? Você não vira, né, gente? Profissional é uma caminhada, né? Você não vira você profissional. Já é, né? E você aceita. Você desenvolve e vai ficando cada vez melhor, né? Você não é uma coisa de, vou virar profissional. Não é resultado que Dentro você tem que dessa buscar. estatística que o Paulo está falando, para você ter uma ideia, a cada 10 mil jogadores de tênis que começam bem jovens, que desde cedo, pelo menos apenas um, fica entre esses 10, que é o chamado Grand Slam, que eles falam, que são entre os top 100. Então, é uma caminhada longa que demanda o que eu falei, porque eu comecei o programa falando dessa questão com a Olga, da sua saúde mental, porque não adianta você, como pai, se esforçar e ajudar, ou também, sem querer, acaba cobrando demais, e você, como esportista, achar que vai acontecer do dia para a noite. Pode até acontecer, muitas vezes existe fator sorte. A gente tem jogadores que a gente sabe que numa peneira teriam outros muito melhores e que hoje estão numa posição de destaque, falando mais de jogadores de futebol, né, Denis? Então, Olga, eu acho importante que a gente fale sobre isso para as pessoas entenderem que a gente não pode deixar de lado a saúde mental quando a gente tem um sonho, né? Você tem que trabalhar e desenvolver a tua mente de alguma forma e isso que eu queria que você falasse, para que esse sonho não morra, porque o sonho ele não morre. Você se torna uma pessoa frustrada quando você larga no meio do caminho algo que você sabe que você tem condição de fazer, mas está demorando demais, né? A questão do sonho é uma coisa muito interessante, porque começa com o teu desejo. Por exemplo, eu quero ser uma profissional do tênis, uma profissional do futebol, então eu tenho que pensar qual é o passo a passo que eu tenho que fazer para isso. Eu serei capaz de seguir esse passo a passo? E enquanto você está caminhando nesse passo a passo, o mais importante é siga o teu desejo, ouça as pessoas, mas ao mesmo tempo pense, essa pessoa, quem é essa pessoa que está falando? Que tipo de crítica ela está fazendo para mim? A crítica dela é construtiva ou destrutiva? Então é muito importante porque você costuma ter ao seu redor, conforme você vai crescendo, você costuma ter ao seu redor um monte de gente invejosa, um monte de gente que quer resultado imediato. Tem que começar a entender essa realidade, né? Exatamente. Não se enganar de que todo mundo é amigo. Exato. E é por isso que é importante um acompanhamento psicológico. Você vê hoje, por exemplo, no esporte, a gente tem psicólogos especializados nisso, justamente nos próprios times de futebol, acho que tem, não tem? Exato, tem, né, Paulo, tem sim. Por quê? Porque é muito fácil você se deixar iludir por aquilo que estão falando. Então, como você falou do pai, em 1 ano eu quero ver você profissional. E aí o menino tenta fazer de tudo, só que o que acontece? Ele começa a ficar tenso, a tensão faz com que ele erre mais do que o normal, que é o natural de acontecer. Quando porque o medo, né, vai te paralisando, o medo vai paralisando. Então, veja, ele não vai conseguir saciar o desejo do pai de tê-lo como profissional em 1 ano, mesmo que ele tenha todo o potencial, porque ele mesmo vai acabar errando e se boicotando. Então, é fundamental, sempre quando você tem um sonho, seja ele qual for, planeje bem o teu passo a passo, pergunte para você se você é capaz de seguir esse passo a passo, porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer qualquer coisa, e no meio do caminho você fala, eu estou cansado, não estou com vontade, está difícil, esse negócio de fazer exercício 1 hora antes de jogar é ruim, enfim, várias coisas a pessoa começa a perceber como dificuldades, se você não é capaz de superá-las, de repente é hora de você rever teu sonho também.
né? Porque nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente pode conquistar. É porque daí o seu sonho também, se você não fizer por onde acontecer, é melhor você mudar de sonho, porque daí não é um sonho, né? Exato. Você deixar no meio do caminho porque não era um sonho, Exato, na verdade, né? mas no final das contas, você consegue sim realizar seu sonho, mas nunca no seu tempo. Sabe por quê? Porque você depende dos outros à sua volta para que isso aconteça. Então, aquilo que depende só de mim, eu consigo fazer no meu tempo, de acordo com meus limites. Mas se eu dependo de outros, eu também tenho que repensar o meu sonho de acordo com o tempo dos outros. E eu preciso aprender, por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, a gente também, não estamos só no país do futebol, estamos no país dos ansiosos, né? Exato. A gente tem o maior índice de ansiosos no mundo, a gente já sabe disso, e já faz tempo que esse dado não muda, porque acho que uns 4 anos a gente tem falado, a gente está liderando esse ranking aí, né? Então, consequentemente, se você tem pessoas muito ansiosas, são as pessoas que não vão ter paciência de esperar o processo certo para alcançar. Exato, né? exato. Então, eu preciso trabalhar isso também, aprender a entender esse passo a passo? Claro. Mas eu posso fazer isso, por exemplo, com um menino de 15 anos, um adolescente, ele já entende isso, Claro. que é um passo a passo e que eu posso começar a fazer isso cedo. E a gente que é mais velho também, que está cansado de esperar, como o Paulo, que você tem toda uma caminhada, daí as coisas dão certo e não dão. São trabalhos diferentes, são ansiedades diferentes de quem está começando e de quem está lá na frente já? Não necessariamente, né? Porque na prática, se você está dentro de uma família que impõe limites, que impõe responsabilidades, que impõe disciplina, isso já é o suficiente para você entender como o mundo é lá fora, né? Porque é dentro de casa que a gente aprende como é o mundo lá fora. Os nossos pais vão nos ensinando a lidar com os limites e com os outros. Então, aos 15 anos, se você tem uma boa educação dentro de casa, você consegue entender o que está acontecendo, entender as pressões que vêm e saber lidar com elas, assim como uma pessoa mais velha. Então, mas eu acho que eu não vou ter paciência para esperar. Mas você não quer realizar seu sonho? Quero. Então, você vai ter que ter paciência. Então, procurar ter momentos de relaxamento, momentos em que você distrai a sua mente, para você fazer coisas que você gosta de fazer. Então, sei lá, ver um filme, passear no parque, brincar com o cachorro, sair um pouco desse mundo, porque muitas vezes você quer tanto realizar esse sonho que você vive só em função dele. E isso não é saudável. Você pode sim gastar a maior parte do seu tempo para realizar seu sonho, mas você tem que ter uma vida além desse sonho. Denis, eu fico pensando a responsabilidade que é para os pais, né? Que você pega uma criança com 5 anos de idade, já envolvida tão profundamente num sonho, o trabalho que vocês também têm que ter para blindar esse menino daquilo que nós estávamos falando, dessas vozes que vão contra, e também para vocês não desanimarem, porque o pai e a mãe, nesse caso, quando é muito pequeno, vocês têm essa noção do dinheiro também, do investimento que muitas vezes não tem. Vocês passaram por essas dificuldades, assim, de vocês mesmos terem que recalcular a rota e chegar a pensar em parar um pouco por conta de dificuldades, principalmente financeiras? Keila, bastante. É assim, é uma história triste, mas é o que tem que passar. Durante pelo menos 2 anos, nós morávamos em São Roque. Isso lá atrás? Lá atrás, Tá. quando o Davi começou. Então, para a gente ter o dinheiro para sair dali do trajeto de São Roque até Guarulhos, fazer todo esse trajeto de escola e tal, faltou dinheiro. Então, durante 2 anos, eu vou falar para você que se eu colocar os meus 2 filhos aqui, Deus. Eu trabalhava, minha esposa levava, e ela trabalhava, eu fazia bicos. Na época, eu tenho um salão na casa, eu comecei a fazer aqueles tambores personalizados, sofás, e ali me davam dinheiro. Mas assim, durante 2 anos nós ficamos comendo arroz e ovo. Não tinha condição Não tinha condições. Se eu colocar meus filhos aqui, eles vão falar assim para você, que eles me pediam, pai, eu quero um suco, eu quero um refrigerante. Eu falava assim na mesa, nós 4, bebe essa água pensando no suco que você gosta. Durante muito tempo. E assim, o Davi tinha consciência de que muito era por causa de tudo que vocês estavam fazendo para que o sonho sempre a gente acontecesse? passou para o Davi o que a doutora falou, o processo. Nós pais, às vezes a gente quer adiantar o processo, a gente quer brigar, que nem o Paulo falou, e briga aqui, fala ali. A gente às vezes ultrapassa, porque a gente também precisa reconhecer o nosso erro. Mas eu acho que é mais por conta do cuidado, né? De você ver as pessoas fazendo algumas coisas que não são legais com o seu filho. E aí você é pai, você vai tomar dores. Mas respeitar o processo. Então, o processo foi muito difícil. E longo. E longo. Porque nós estamos falando de 10 anos, mas faz o quê? 4 anos que ele está no Palmeiras.
No Palmeiras, 7 anos. 7 anos. Então você coloca Você já tem aí de toda... São Roque para Guarulhos, 7 anos. Então você um tem... gasto médio, tá? Um gasto médio só com o Davi, sem pai, sem mãe, sem um outro filho, um gasto médio com o Davi de 6.000, 6.300. Combustível, pedágio... Só para fazer o menino só treinar. Só para manter. Aí você tem escola do outro garoto, você tem a perua do outro garoto para levar para a escola. Então você tem que virar nos 30. É um investimento. Mesmo, né? Hoje, eu tenho um levantamento hoje que só com o Davi nós gastamos aí 880 mil. Nesses 10 anos? Nesses 10 anos. Não, 10 anos, porque agora ele já ganha. Mas também o que ele ganha não é suficiente ainda para tudo, né? Infelizmente, assim, ajuda bastante, porque assim, até final de 2024, a gente vive uma situação muito difícil. 2025, nós trocamos de empresa, que é a empresa que tomava conta do Davi. Então, eu consegui sair de uma empresa e trazer 2 empresas, uma brasileira e uma empresa americana. E aí, mudou, porque assim, por exemplo, até agosto do ano passado, nós saímos de São Roque, nós viemos para uma casa de 2 cômodos, onde o Davi dormia no chão. Meu Deus do céu, para ficar mais perto. E aí eu cobrava isso dos empresários da empresa antiga e as coisas não aconteciam. E aí, a gente não pode aceitar. Porque além de tudo, você tem que ter um empresário. Não está ganhando nada ainda, mas tem que ter um empresário. Primeiro que eu sou servo de Deus, eu não posso aceitar uma situação dessa. E aí eu mudei de empresa. Esta mudança de empresa trouxe um conforto. Então, essa mudança de empresa trouxe um financeiro melhor, brigou pelo Davi um pouco mais dentro do clube, certo, e nos colocou num conforto num apartamento. Então, hoje nós moramos Mas isso num está apartamento... falando do ano passado? Do ano passado. São 10 anos e 9 anos na dificuldade. Mas olha, deixa eu passar. Danilo, pode colocar, Danilo e Luizão, os 2 vídeos que nós separamos do Davi. Um da Alemanha, pode pôr o da Alemanha primeiro. Tá valendo a pena. Esse é o da Alemanha? Esse é o da Alemanha, esse é o da Alemanha. Esse é o da Alemanha. Todos esse menino que você está vendo é sempre o Davi. Esse é de quantos anos? Tem uns 3, 4 anos? Ano passado? Ele foi um sucesso na Alemanha. Esse vídeo tem milhões de visualizações. Se você puxar no YouTube, no tem muitos TikTok, comentários falando dele. Deu num total aí de quase 40 milhões de visualizações. Ele fez alguns lances, gols bonitos. E aí passou no GE, SBT... Todo mundo falando dele, que é um menino de muito talento. É que aí acho que não está passando o gol que ele fez, que foi o que deu gols e lances que ele fez, né? Ele fez que todo mundo comentou. Ele fez 2 gols de bicicletas, ele subiu em cima da bola contra o Barcelona, enfim, ele... Foi demais. Daí tem o outro que é recente, acho que é o último jogo dele, né? Agora, desse final de semana. Desse final de semana, pode colocar na tela. Esse é de agora. Ele vai que vai. Eu achei lindo esse. Eu até falei, gente, qual que é? Ele falou, tudo é ele. Pena que o vídeo é grande e não dá para mostrar tudo, Não dá para mostrar tudo, tem quase o jogo todo. Mas tem muito Mas eu lance... vi a locução, era uma moça fazendo a locução e a locutora falando dele. Esse lance foi um lance bonito. Se pegar no começo, desde o começo, esse lance foi um lance muito bonito. Quer dizer, ele está indo. Ele está indo, está no processo, a gente precisa respeitar o clube dentro do processo, o clube faz um trabalho dentro do clube, e o que nós fazemos para tentar alcançar esse objetivo? Eu dou aula também, dei aula durante muito tempo em projeto social. Então eu conheço um pouco do futebol. Eu assisto o jogo do Davi e a gente traz o Davi para uma academia e a gente trabalha os defeitos do Davi. Então, dentro do vídeo que você vê. O clube trabalha uma coisa, a gente faz um trabalho para agregar, para a gente poder manter. Porque assim, o futebol, aonde que o jogador para e quais são as desistências? O jogador, ele oscila muito. Então, o que traz essa oscilação? Falta de um trabalho, falta de um investimento, falta de várias coisas. Então, isso foi uma coisa que eu sempre cobrei, eu sempre fiz. Quando o Davi tinha 6 anos, conhecemos um rapaz chamado Duda Lápidar. Esse cara, ele começou a patrocinar o Davi e fazer os trabalhos de funcional com ele. E é uma bênção, uma academia, não me cobrava R$1. O Duda não está com ele mais por conta de tempo, mas todo mundo que a gente pode indicar para o Duda, a gente indica, lá em Osasco, Duda Lápida. Então ele nos ajudou muito nessa caminhada, trazendo qualidade, trazendo todos os lances bem feito, bem trabalhado. Então a gente olha o que o clube tem e o que o clube quer. E a gente trabalha fora. Por exemplo, o Davi... há 4 anos ele está na função de lateral, mas ele era meia esquerda, ele era o 10, ele era 8 dentro do Palmeiras. E aí o Palmeiras tirou ele da posição e colocou como um lateral, porque trouxe um outro garoto no lugar. O que nós fizemos? Ele não tinha... a habilidade para aquele lugar ainda. Para estar no lugar, para defender. Ele era muito ofensivo, mas não sabia defender.
Nós fizemos um trabalho fora e entregamos para o Palmeiras um garoto que sabe atacar e um garoto que sabe defender. Mas ainda assim, de tudo que você está vendo, tem uma questão que é desse ambiente, que o Denis vai falar depois, que é aquilo que eu te falei no início e que a Olga também já reforçou, de você saber se blindar e blindar as pessoas dos comentários que podem levar a gente para baixo. Paulo viveu muito isso por causa do que eu falei para você no início. Porque quando o Paulo começou a jogar muito tarde, vale a pena você ler o livro do Paulo, que você vai entender 1% até onde você iria, que é justamente sobre isso. Ele conta essa caminhada, porque ele teve um sonho, você pode assistir a entrevista dele aqui com a gente também lá no nosso canal no YouTube, e a partir desse sonho ele sozinho foi atrás. Paulo nunca teve muito apoio familiar. Teve pessoas que falavam e tal, mas aquele apoio que você precisa da pessoa te falar, você vai conseguir, isso não aconteceu. Então, o que acontece? Quando você não tem esse apoio, você precisa trabalhar muito melhor até o seu sonho na sua própria cabeça. E foi o que o Paulo fez, tanto que ele começou a jogar mais tarde e conseguiu, que é uma coisa importantíssima, que você precisa entender, ele é um campeão, porque ele conseguiu ficar entre os 700 mais importantes do mundo. Então, você ser o campeão é você alcançar o seu objetivo. O objetivo dele era esse. Eu estou falando para você isso porque muitas vezes, eu acompanho o Paulo desde sempre, a primeira vez que ele deu entrevista foi aqui, muitas vezes a gente ouviu, até contando a história, né, Paulo, da pessoa falar assim, mas o cara vai escrever um livro por quê? Ele não foi campeão. Quantas vezes o Paulo não ouviu isso? E o livro dele já se transformou num filme que está na fase final para começar a fazer as gravações. O filme mesmo, não é um filminho, não, um documentário, é um filme. Então, a gente ouviu isso demais, né, Paulo? Porque as pessoas não entendem o que é isso na cabeça, né? Eu vi muitas pessoas desacreditarem não só o projeto do filme, quando eu estava no profissional... Desacreditarem em você. Muitas pessoas falarem que era impossível, que não tem como. Eu comecei aos 30 anos, eu tomei a decisão aos 30 anos que eu ia virar um profissional e... Quando todo mundo começa com 5 anos de idade, isso é importante falar. Aos 5 anos, eu comecei muito tarde, aos 30, e 4 anos depois eu era 700 do mundo. Então foi algo assim que você fala, mas você foi 700 do mundo, você não foi 10 do mundo, você não foi 5, você não foi famoso. Mas não era sobre isso, o meu sonho não era estar entre os 10, o meu sonho era fazer parte de algo grande, de estar lá no profissional, de viver aquele sonho que Deus tinha me dado quando eu era criança. E aceitar passar pelo processo é uma coisa muito difícil, que a maioria das pessoas, elas querem resultado. Se você começa a ter resultados negativos, existe uma tendência a desistir. Porque se você não tem resultado positivo, é porque não era para ser, é porque você não é bom o suficiente. E não é por aí. O resultado, se você está tendo um resultado negativo, continue insistindo que o processo vai sendo lapidado e trabalhado e o caminho vai sendo mostrado e uma hora você chega onde você quer. Eu estou rindo porque você está falando assim, a pessoa fala que você não tem um resultado negativo, né? Não tem um resultado positivo. Mas se você começa com 30 anos, mesmo que você perdendo está entre os 700, você quer um resultado mais positivo que esse, é o ângulo que se vê. Mas o ângulo que se vê quando se fala sobre isso é também o ângulo do invejoso, que a pessoa é muito fácil você criticar quando você não passa por uma situação ou não tem um sonho tão alto, né? Verdade. Eu vi mais de 100 pessoas chegarem a mim e falarem: você é vergonha alheia, você nunca vai conseguir, você é bizarro, é ridículo, não tem a mínima possibilidade, a chance de você conseguir é 0. Então eu vi muita gente. Quando eu marquei meu primeiro ponto no ranking mundial, metade das pessoas saíram. Quando eu continuei marcando e fui marcando e comecei a alcançar um ranking maior, essas pessoas desapareceram. Então, às vezes, você para de viver teu sonho, de lutar pelo teu sonho, porque as pessoas estão te criticando, mas elas vão desaparecer quando você começar a viver o teu sonho, começar a mostrar resultado que um dia vai chegar. O meu demorou 30 anos para eu viver o momento que eu queria viver na minha vida. Eu aceitei 30 anos da minha vida, lutar, cair, levantar, até um dia eu consegui. Eu fui viver meu sonho com 35 anos. Então, muitas pessoas desistem com 18, com 20, porque começou a perder. Então, as pessoas que te criticam, elas vão desaparecer quando você chegar lá. Então, não são elas que deveriam ser sua referência. A sua referência tem que ser seu alvo. Por isso que o sonho ele tem que ser muito claro para você, não para a família, não para ninguém. Para você tem que estar muito claro. Porque você nunca vai desistir se ele está na tua frente o tempo inteiro. E uma coisa importante quando se fala dessa caminhada,
O Denis tem vivido muito isso na família dele, porque como é uma caminhada, família, quando eu falo, são as pessoas ao redor, não é só parente. Exato, todo mundo né? que você considera e que você espera um... Porque quando a gente fala em ajuda, tem muita gente que pensa que ajuda é só dinheiro. Porque, você vai realizar um sonho, custa caro, tênis custa caro, futebol custa caro. Não é, não. Às vezes a pessoa que te apoia emocionalmente, a pessoa que com sinceridade chega para você e fala, olha, continua que vai dar certo. É muito melhor do que se ela te desse dinheiro e achando que vai te cobrar depois porque não vai dar certo. Isso é uma coisa que você precisa ter esse funil mental até, de tomar cuidado para quem você conta as coisas. Quando nós começamos a falar do filme, porque daí do livro do Paulo surgiu o filme e essa possibilidade, ninguém acreditava, mas nem para a gente divulgar, entendeu? A gente colocou aqui, falou a história aqui e todo mundo cobrava até a gente. Esse filme nunca vai acontecer. Olha quanto tempo. Tinha 6 meses que a gente tinha falado do filme e as pessoas quantas vezes não falavam que a gente reprisava o programa e me chamavam até no inbox e falavam assim, esse negócio é uma viagem, isso nunca vai acontecer. Já passou 6 meses, já passaram 3 anos e ele ainda não aconteceu. Porque tudo faz parte dessa caminhada. E que se você deixar no meio do caminho, você não vai fazer acontecer. Só não consegue... Parece aquela frase feita, mas é uma realidade. Só não consegue mesmo você desistir. Porque é muito difícil. Quanto maior o teu sonho, mais difícil a caminhada. Não é, Paulo? É muito... E as pessoas não têm essa consciência. É muito longa tudo, né? O processo Demora, do filme gente. mesmo foi... Para assinar com o roteirista foram quase 6 meses. Eu lembro. Para assinar com... A gente vai inteirar 3 anos dessa história. Para falar de Luiz Noronha, de Ultravioleta, de Fábrica, de toda essa turma grande, gigante do cinema, eram 6 meses, 1 ano, para sair um contrato. Então, tudo é muito demorado e você tem que querer muito aquilo para que E você nunca pensou em desistir, né, Paulo? Mas você não pensa, né, Paulo? Nunca. Eu não tenho a mínima, assim, possibilidade de que não vai dar certo. Você também não, né, Denis? Eu confesso que comigo, várias Você já vezes pensou? eu desisti. Não, comigo, não. Pessoal, Você, eu pessoal? fazendo as minhas coisas, eu desisti. Olha só. Mas com os meus filhos, não. Com o Davi, eu não desisto. Eu já vendi carro, eu já vendi um monte de coisa para manter ele e eu não vou desistir. A gente não vai desistir. Por quê? Porque quando você vê ele jogando, a alegria dele dentro do campo, quando ele sai, a áurea dele é muito boa. O Miguel também tem o mesmo talento, é muito Miguel bom. joga também? O Miguel joga tênis. Olha só, que num olha projeto que legal, social. eu nem sabia, hein? Só que num projeto social. O Miguel, ele tem 4 títulos no projeto Esses social. meninos não quiseram nada fácil nessa vida também, hein? O Miguel acabou comigo no tênis. O Miguel... Você O Davi é mais fácil Você que o estava Davi. achando o Davi difícil agora, né, Paulo? Espera o que vem pela frente. Porque o Davi eu treinava num quadrado, treinava ele dentro de casa. O Miguel eu não consigo, né? Tem que ser na quadra. Então Miguel é tem que ter difícil. alguém para treinar. Então, com eles, eu não desisto. Eu não desisto por quê? Porque quando a gente vê a alegria deles, o Davi, ele gosta do que ele faz. E aí, a gente faz essa mentoria com ele no seguinte, faz o seu melhor lá dentro, não interessa o que você vai ouvir, o que você vai fazer, faz parte do processo, o banco, a transição de uma categoria para outra, as coisas que acontecem lá dentro, que é do futebol, e deixa o resto aqui pra gente, que a gente segura A onda. a onda. Ô, Olga, tem duas situações bem diferentes e que são quase que opostas, mas que eu acho que vai valer para quem está em casa, para todos os sonhos que você tivesse, mesmo que não seja o sonho de ser esportista. Porque a gente tem uma base que o Davi vai ter daquela pessoa que não desiste. Sim. E o apoio da família, a despeito de parente não achar que vai dar certo, a despeito de ser difícil, que a gente sabe que é um meio difícil e tal e tal. Então a gente tem obviamente, essa estrutura é importante e que vai fazer com que esse menino se desenvolva cada vez mais, que é o que já está acontecendo. Exato. Daí, na outra ponta, a gente tem todas essas características do Paulo que também não são muito fora da realidade do brasileiro, que é aquela pessoa que não tem o apoio familiar, não tem a estrutura financeira, mas tem uma força que vem de dentro e que impede de aceitar um não como resposta, um não da natureza, do destino, do que for. Sim. Entendeu? Isso também é proveniente até dos nãos que a gente ouve. O não, ele pode ser uma arma poderosa para fortalecer a gente para continuar? Tipo Claro. assim, só de raiva também, agora mais um não, eu vou levantar de Exato, novo. claro, porque se você tem um sonho bem determinado, não é um não que vai te fazer desistir. É claro, a hora que você ouve o não, você chora, você fica triste, você fica com raiva, você xinga o mundo, mas é passageiro. Né? Você descarrega essa tensão toda que a raiva produz de ouvir um não, mas daqui a pouco você retoma o teu sonho e continua. Porque é seu sonho.
É como eu acho fantástico você com seus filhos, por quê? Porque é o sonho dele. É o pai realizando o sonho, fazendo de tudo para realizar o sonho dele. Ele não realizou o dele, né? Exato, mas o do filho ele não deixou de realizar. Há muitos pais que querem realizar o seu sonho nos filhos. E isso está errado. Então, é o pai apoiando o filho. Agora, por outro lado, quando você consegue lidar com os nãos, porque a vida é cheia de nãos. E é dentro de casa... E sempre vai ser, né? E sempre vai ser. E é dentro de casa que a gente aprende a lidar com o não. Se eu tenho uma família que me deixa fazer tudo o que eu quiser, eu não sei lidar com não, eu não aprendi. Quando eu for lá para a vida, eu vou sofrer muito com os nãos que eu ouvir. Agora, se eu já aprendi dentro de casa, com o limite dos meus pais, com a disciplina, eu vou lidar melhor com os nãos lá fora. Certo. Então, assim, eu caio, eu choro, mas eu continuo. Eu vou em frente, vou tentando buscar caminhos até atingir o sonho que eu quero. Que foi o que aconteceu com você, né? Você não quer nem saber do que o povo está falando, se o povo está falando bem, está falando mal. Eu vou realizar o meu sonho. Óbvio que se a gente tem pessoas que nos apoiam, fica muito mais fácil. E não estou falando de apoio financeiro, não. Não, é isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa pensa que quando você fala de apoio é só o dinheiro. Exato. E dependendo de quem vai te apoiar com dinheiro, é melhor que não apoie, porque pode sair mais caro ainda o molho do que o peixe. Exato. Não a pessoa Deus, paga e quem vai cobrar. Verdade. Né? Então, o negócio apoio... nem aconteceu, demora 200 anos, a pessoa quer que você pague num tempo recorde. Te joga na cara a sua vida inteira. Né? Exato. E o apoio moral, o apoio emocional, ele é fundamental. Né? Se pelo menos você tem uma pessoa que acredita em você e que te apoia, nossa, você move montanhas para atingir o teu sonho. Paulo, daí o que aconteceu agora, voltando à história do Paulo, para você entender, porque eu não posso deixar de falar isso. O Paulo tem hoje, todo o apoio que ele não teve familiar, ele tem na Keila, que é a esposa dele, que a Keila deixou a profissão dela para acompanhá-lo hoje mais do que nunca. E isso eu acho extremamente importante, porque não é que você deixa de realizar o teu sonho para realizar o sonho do outro. É que muitas vezes o sonho do outro passa a ser o seu também. Quando você percebe que existem objetivos maiores atrás do sonho de alguém, que é o que aconteceu. O Denis deixou de realizar o sonho dele, pessoal, muitas vezes, mas vê o sonho dele realizado através dos filhos. Com certeza. Né? Para você não é uma pessoa frustrada. Pelo contrário, nem a tua esposa, que já passou por tanta luta, por doença e tudo, e está ali firme. Ela foi curada de uma doença e em 2023 apareceu uma doença, a psoríase palmoplantar. Ela ficou 6 meses sem andar, tive que sair do trabalho para cuidar dela, levar os garotos para a escola. E conseguiu resolver tudo. Por conta do emocional do futebol, que não é fácil. E acontece que o que aconteceu agora com o Paulo é que o Paulo resolveu voltar para as quadras. O que é algo também fora da curva. Por quê? Porque nós estamos falando de uma aposentadoria que ela acontece com uma média de 40 anos de idade no máximo, né, Paulo? Eu acho Na verdade. que mais cedo, acho que até mais cedo, Eu acho que há uns 35 anos os jogadores estão parando. E agora o Paulo tem 36... eu tô com 36, né? Tô fazendo essa loucura de voltar. O Paulo tem 36, mentira. O Paulo tem... Você tem quanto, Paulo? 53. O Paulo tem 53 anos. Você tá vendo aí, o Paulo já está treinando. Porque ele, junto com o Lucas Angel, que estaria até... Um beijo pro Lucas. O Lucas, entre aspas, se aposentou também há pouco tempo e eles conversaram. Eu tenho imagens do Lucas aí também, pode colocar, meninos. E eles vão voltar a jogar. O Paulo já está treinando para esse retorno, que também significa para ele algo importante, porque se ele conseguir se firmar de novo, e vai conseguir, você já vê pela determinação dele, ele vai ser um dos mais velhos agora jogando, entendeu? Que é uma coisa que também não existe. A gente vai mostrar imagens também do parceiro dele agora, do Lucas, para você. E eu acho importante isso também, a gente entender, né, Paulo, que os sonhos se renovam, vamos dizer assim, né? Eu acho que... como o Lucas, né, que parou há uns 10 anos a jogar, passou... Mas você parou há 20, né? Eu parei há quase 20, né, e o Lucas há 10. O Lucas tem 45, passou 5 anos aí lutando contra o câncer. E aí eu faço um telefonema para ele e falo, Lucas, eu senti no meu coração aqui que Deus mandou voltar para as quadras. Você topa jogar comigo? Ele topou na hora e ele é um cara que tem... mais de 30 finais aí da TP. Ele já ficou entre os 200 mais importantes, o top 200. Teve entre os top 200, ganhou de jogadores extremamente famosos, ganhou vários torneios, ele deve ter aí acho que uns 15 vitórias. Só finais de torneios, o Lucas tem 30, para você ter uma ideia. E torneios mundiais, torneios profissionais, mundial, né? Torneios e ficou grandes. entre os 200 mais importantes do mundo. E venceu a luta contra o câncer e eles vão voltar. O que representa para você
essa volta? Voltar a jogar profissional, eu acho que tem um grande propósito por trás. Eu acho que a minha própria história tem um grande propósito da gente viver o nosso sonho, não importa quando. E voltar a jogar profissional com 53 anos, sendo aí um dos jogadores mais velhos da história do tênis, se não o mais velho, né? Eu acho que é uma maneira de também mostrar para as pessoas que não tem idade, não tem obstáculo, que a gente... tudo está na nossa mão, tudo está na nossa realidade. A realidade que a gente quer viver é a realidade que vai acontecer. Então, não importa a realidade que eu vivo hoje, a que eu tomar a decisão que eu quero viver, eu decidir quem eu quero ser, eu vou ser. Então, jogar profissional não é sobre eu vou ganhar ou vou perder, se o placar vai ser bom ou ruim, se eu vou ganhar algum jogo. Jogar. É entrar lá e mostrar que é possível e acreditar e ter fé de que você faz aquilo que o teu coração manda. Eu acho que o que o coração da gente manda a gente fazer é muito poderoso, porque eu acho que Deus planta sementes na gente para que a gente faça isso acontecer. E a gente tem que responder, a gente tem que agir em cima. Então, como você vai fazer para jogar profissional? Não importa como, mas eu vou. Então, a primeira coisa que eu coloquei é que eu vou fazer. Então, eu vou jogar, eu vou atrás. Como? Eu a partir do momento que eu tomo a decisão de que eu vou realizar, eu começo a ir atrás do processo para construir ele. Então, a gente deve estar voltando aí dentro de 2 ou 3 meses, jogando, a gente vai jogar duplas junto, o circuito mundial, e a gente vai com tudo. Gente, não sei como, mas vamos. E eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu vou tentar fazer o mais bonito possível, eu vou entregar o meu melhor, eu sei que o Lucas vai fazer isso. A minha esposa está acompanhando o processo, é dor atrás de dor, é ombro. Eu fui no Dr. Omar. Aliás, um beijo pro Dr. Omar, nosso parceiro aqui. O Dr. Omar está cuidando do Paulo. Fui no Dr. Paulo está dando trabalho. Há 3 semanas atrás. Tá doendo tudo, né, Paulo? Fiz infiltração no ombro, 2 infiltrações na costa, na mão. Era para fazer nas 2, mas não podia fazer no dia tanta infiltração. Fiz no joelho, tem que fazer no outro. Eu vou falar, é um sofrimento. Primeiro você está cuidando do físico. É muita dor. Você não tem esse problema, tá vendo, com o Davi? Ele sente bastante dor, mas eu também sinto. Ele sente com 15, ele sente? 15, você imagina com 50. Sente por quê? Porque o trabalho é de segunda a sábado. Ele tem um dia de folga. E aí a gente pega uma segunda-feira à noite para fazer um funcional, para fazer um trabalho para que evite lesões, trabalhe o core, trabalha o que tem de deficiência. E me diz uma coisa, nesses 10 anos, está valendo a pena? Olha, você faria tudo de novo novo pelo Davi? Eu vou pelo falar para Davi? você que se tudo acabasse hoje, glória a Deus, valeu muito a pena. Você faria tudo de novo? Tudo de novo. E vai continuar fazendo, né, Vou Denis? fazer, tem o Davi, tem o Miguel, não dá para parar. Quando você Tem o ouve, tenista, gente, quando você meu ouve Deus. o Paulo falando com 56 voltando, eu nem comecei, eu não posso parar, cara. Não tem esse condições direito, ele de não pode parar, desistir eu nunca, não né? tenho esse direito. E o fato de você falou no começo do programa, a Olga falou agora também, cara, o que a minha família falou, pô, esse cara é maluqueiro, esse cara é vagabundo, não quer trabalhar. Mal sabe eles que eu trabalhava de madrugada, trabalhava de dia, de noite, e intercalando os trabalhos pra gente pagar. Porque quem que pagava a despesa do Davi? Se não fosse eu e a mãe dele. Então a família também... Não ouça as vozes ao redor. A gente nunca se deixou se levar por isso. A gente sempre ouviu Deus, via sempre, e a gente sente o que Deus coloca na nossa vida e a gente vai na caminhada. E vai embora. Denis, obrigada por você estar aqui. Obrigado Conte com a gente para tudo. Amém. Obrigado pelo convite. Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. A gente tá junto nessa também. Amém. Mais uma coisa que é pra gente ficar ouvindo o povo falar que o Paulo tá doido. Obrigada, viu, Olga? Obrigada. Mas não existe loucura quando você tem fé. E é isso que você precisa entender. A despeito daquilo que você sonha, é a fé que te move. Eu sempre falo para você que eu não gosto de falar de religião, porque nós não falamos em religião, nós falamos da fé, de um Deus que transforma situações, que abre caminhos de uma forma que você não vê e que você só vai viver aquilo que você deseja se você realmente acreditar. E se não for da vontade de Deus, por algum motivo que nós não sabemos, que você viva desta forma, aquilo que vai acontecer vai ser ainda maior para te fazer feliz. Nós estamos aqui, como diz Olga sempre, para sermos felizes. E nós encontramos a felicidade quando encontramos uma razão para continuar vivendo e continuar crendo. Você louvor que fala, eu preciso crer e confiar e ter o dom de esperar e acreditar em Deus, porque isso é um dom. E você não desistir é um dom ainda maior. Depende de você.
O primeiro passo tem que ser seu. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua esposa, não é seu namorado. O primeiro passo é o seu. O resto, vai na fé e olha, pode ter certeza absoluta que você pode viver o teu milagre. Você precisa acreditar. Não desista. Quando você não desiste, você vai abrindo caminho para que as coisas aconteçam. Um beijo para você, Deus te abençoe, tarde maravilhosa para você.